Eu dou sequência hoje, senhor presidente, a um conjunto de pronunciamentos que faz a respeito da necessidade de nós estabelecermos no país um novo pacto federativo. E hoje quero falar especialmente sobre o projeto de lei complementar que estipula uma nova forma de distribuição de recursos federais para as unidades federadas do nosso país. Ou seja, me refiro à nova lei do FPE. E no início desse ano de 2012, senhor presidente, o Colégio de Líderes decidiu por considerar a votação da matéria até diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal como prioritária. E hoje nós já estamos no dia 8 de novembro, portanto, penúltimo mês do ano de 2012, e até agora não votamos ainda este projeto de lei complementar. O que nos preocupa a todos, senhor presidente. E, infelizmente, a boa disposição de nossos líderes não logrou ser convertida em ação. E, repito, eis que nos encontramos muito próximos ao final do ano e não sequer analisamos uma matéria que precisa ser votada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E eu aqui repito, dia 31 de dezembro foi o prazo, o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a votação da nova lei complementar que regulamenta a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E eu considero essa decisão do Supremo Tribunal Federal não como uma intromissão no poder legislativo. Pelo contrário, senhor presidente, de 1988, quando foi escrita e promulgada a Constituição da República, Constituição do país, é que a própria Constituição estabeleceu um prazo para que uma nova lei complementar fosse aprovada pelo Congresso Nacional, estipulando novas regras para a distribuição desses recursos que são tão importantes para os estados brasileiros. Em decorrência, regra não só do FPE, mas também novas regras para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu espero que, mesmo com o curto espaço de tempo que nós temos, que a gente possa apreciar nesses últimos meses do ano de 2012 o projeto ou os projetos de lei complementar que tem como objetivo exatamente a mudança das regras. E tramitam nessa casa, no Senado Federal, as seguintes matérias que tratam sobre o assunto, senhor presidente. O projeto de lei do Senado número 192 de 2011, número 289 também de 2011, 744, 761 de 2011 todos, e os projetos de lei do Senado número 35, 89, 100 e 114 de 2012. Todos são projetos de lei complementar que buscam dar uma solução para esta questão relativa ao Fundo de Participação dos Estados. O projeto de lei do Senado, senhor presidente, número 192 de 2011, que é o projeto ao qual os demais estão apensados, é um projeto de minha autoria. E eu apenas reapresentei, quando cheguei nesta casa, no ano de 2011, um projeto que já havia apresentado na Câmara dos Deputados. E eu gostaria de ressaltar os principais pontos do projeto e das propostas que apresentei a essa casa, unicamente com o fito de alimentar os debates sobre a questão, a fim de que possamos chegar a uma solução negociada, ainda que o tema, senhor presidente, seja espinhoso. Em meu projeto, eu levo em consideração os diferentes interesses e graus de desenvolvimento dos entes federados, consciente de que o ganho de uma unidade federada implicará necessariamente a perda de outra, e essa consciência todos temos que ter, e que esse conflito de interesses exige, de nossa parte, um alto grau de compreensão e até mesmo de desprendimento da parte de todos nós. O meu projeto adota como critérios de rateio para atender ao mandamento constitucional a razão inversa da
renda per capita e do índice de desenvolvimento humano dos mais diferentes estados brasileiros e para minimizar variações bruscas de cotas, a razão direta entre os estados mais populosos. Além disso, o projeto incorpora um critério como forma de compensar minimamente as unidades federadas que cederam parte de seus territórios para reservas ambientais ou de terras indígenas. E aí, senador, Vossa Excelência, que é do vizinho estado de Rondônia, que também é um estado amazônico, ganhará muito com isso, porque está na hora de colocarmos nessa questão tributária brasileira o elemento ambiental e permitir que os estados que possuem grandes áreas de reserva ambiental possam ser melhor remunerados por isso também. Ou seja, meu projeto basicamente divide o Fundo de Participação dos Estados em 4 reservas. A primeira destina 80% dos recursos às unidades federadas de renda per capita inferior à média nacional. A segunda aplica 10% dos recursos nos estados com renda per capita superior à média nacional. A terceira prevê a distribuição de 8% dos recursos para as 5 unidades federadas mais populosas do Brasil. E, por fim, a quarta reserva destina 2% do montante do Fundo de Participação dos Estados para unidades com área de reserva ambiental ou terras indígenas devidamente demarcada. O projeto, eu peço de Vossa Excelência apenas uns 2 minutos a mais para concluir, estabelece revisões decenais, na mesma, ou seja, mesma periodicidade dos censos demográficos, para que os coeficientes adotados possam refletir na distribuição de recursos, as mudanças socioeconômicas e as posições relativas de cada unidade federada. Essa é a contribuição, uma contribuição que procurei fazer sobre o assunto por meio do projeto de lei complementar que apresentei. Contudo, a ênfase desse meu pronunciamento não está nas virtudes específicas que possa conter a propositura por mim apresentada, e sim que no fato de que é necessário enfatizar a absoluta necessidade de não deixarmos de passar a oportunidade que ora nos apresenta e analisarmos essa matéria que é muito importante para o Brasil, senhor presidente. Então, aqui eu quero, primeiro, solicitar que Vossa Excelência dê como lido na íntegra o meu pronunciamento e fazer um apelo aos líderes e às bancadas de todos os estados para que a gente possa fazer uma reflexão e iniciar um debate sobre a matéria. Penso que semana que vem, possivelmente, os 2 senadores relatores da matéria, senador Benedito de Lira e senador Walter Pinheiro, deverão apresentar a um plenário um substitutivo, um relatório em comum acordo para que a gente possa analisar e, enfim, votar essa matéria e aí corrigir uma série de distorções que a injusta distribuição do Fundo de Participação dos Estados cria hoje na realidade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhoras e senhores senadores.